Meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor sobre nós, Pai. Te agradecemos pelo momento privilegiado que o Senhor nos deu de podermos te louvar, adorar o teu santo nome. E pedimos agora, Senhor Deus, pela meditação em tua santa palavra, que o teu nome, ó Pai, possa ser exaltado em nossas vidas, possamos aprender de tua palavra e sermos moldados por ela, para a honra e glória do teu santo nome. Nos oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos hoje dar continuidade ao tema que estamos estudando sobre a exortação, né? Animar uns aos outros, animem uns aos outros. Esse é um dos papéis que Deus nos deu e cada um dos irmãos pode ter essa capacidade, né, de exortar um outro irmão. Nós já aprendemos, né, ao longo desses estudos sobre o significado da palavra exortação. Exortar não é brigar, né? Não é reclamar. Exortar é animar um irmão a voltar-se para a palavra de Deus. Esse é o foco principal, né, dessa palavra exortar. É animar o irmão a voltar-se para a palavra de Deus. Vamos ler o nosso versículo-chave desses estudos, né? Hebreus capítulo 3, versículo 13, que diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém. Então, o texto nos mostra que nós temos que nos exortar mutuamente uns aos outros cada dia que se faça necessário, né? Durante o tempo que se chama hoje. Então, todos os dias nós devemos estar prontos a fazer isso, ou seja, animar os nossos irmãos a voltar-se para a Bíblia, né? Não ficar conformado em ver um irmão se afastando das Escrituras e deixar. Temos que animá-lo. Vamos voltar para as Escrituras, né? A Bíblia diz isso e tal. E ficar sempre tentando colocar os nossos irmãos próximos à Bíblia, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, né, ele, podemos dizer assim, o autor do pecado é o diabo, certo? O primeiro ser a pecar. E ele engana as pessoas, né? Às vezes achando que aquela nossa forma de agir é a vontade de Deus. E aí nós somos enganados. Eu costumo dizer que antigamente, que é o que se observa nas Escrituras, né? Antigamente Satanás queria destruir a fé cristã matando os crentes. Lembram que era assim no passado? Ele matava os crentes. Teve muitos mártires na história, né? Só que ele viu que isso não estava funcionando. Porque quando ele matava um, se convertia um bocado. Porque as pessoas percebiam que aquela fé realmente era genuína, era verdadeira. Que realmente esse Deus existe, que esse Jesus era verdadeiro e que existe realmente a salvação. Porque ninguém é louco a tal ponto de dar a sua vida por nada. Então as pessoas ouviam as pregações, né, daqueles homens de Deus e acabavam ficando, alguns se convertiam, outros ficavam assim na dúvida: será que é verdade esse evangelho, isso que está sendo dito, essa boa notícia? Será que isso realmente é real? Mas quando viam as pessoas morrendo por essa fé, não, só pode ser verdade. E aí se convertiam. Matavam um, se convertiam um bocado. Então Satanás viu que isso não estava funcionando para o reino dele, né? Para o reino das trevas. Porque ele queria destruir mais pessoas e evitar que as pessoas se convertessem. Então o que foi que ele começou a fazer? Enganar. E aí ele engana as pessoas hoje, certo? Ele usa a própria religião para enganar as pessoas. E aí a Bíblia está nos advertindo: olha, irmãos, tenham cuidado, né? Estejam prontos a animar os irmãos a voltar-se para a Bíblia para não ser endurecido pelo engano do pecado. Às vezes algo, irmãos, que aparentemente é bom, mas está com a motivação errada. A motivação errada. E isso pode ser um engano do pecado. Quer ver um exemplo? Você ajudar uma pessoa financeiramente que está necessitada realmente, está precisando daquela ajuda, é algo bom? Sim ou não? Sim, né? Mas se você ajuda para se mostrar que é bom,
Não, eu vou ajudar, que é para as pessoas perceberem que eu sou uma pessoa boa. Isso é bom ou não? Então, para você perceber, ó, existem coisas boas que se tornam erradas por causa da motivação, o que te move a fazer aquilo. E aí é o que? É um engano. E aí onde é que isso entra também na salvação? Observe, as pessoas, algumas, ensinam que para que você seja salvo, você precisa fazer por onde merecer. A salvação é algo bom? Sim. Ensinar a salvação para alguém sobre o céu e a eternidade é bom? Sim. Mas você ensinar que a pessoa vai para o céu se merecer, não é bom. Porque isso é um engano do pecado. Podemos aplicar dentro do contexto até da salvação esse versículo, para que a pessoa entenda que nem tudo que é bom é realmente certo. Por quê? Porque depende do que te motiva a fazer aquilo. E aí hoje Satanás trabalha dessa forma. Então ele tenta disseminar essa ideia, de que você tem que fazer por onde merecer para ir para o céu. Por quê? Porque ele está te enganando. Porque quando é que você vai chegar no céu dessa forma? Nunca. Porque a salvação não é por obras. A Bíblia deixa isso muito bem claro, Efésios 2:9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Está muito bem claro. Vem falando da salvação no versículo 8, Pela graça, sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Quer um texto mais claro do que esse? E aí Satanás fica distorcendo. Não é assim que Deus disse, Começou a enganar Eva, Não comereis de toda árvore do jardim. Ele colocou só um ponto de interrogação, Não foi? Deus disse, não comerá de toda árvore do jardim. Aí Satanás fez o quê? Colocou um ponto de interrogação no final. Só isso. Lançou a dúvida, o engano. E aí onde nós temos que ter cuidado. Porque se a gente começar a agir de uma forma, a pensar assim, não, mas isso é bom pensar. É bom pensar assim. Mas é a vontade de Deus que você pense assim? É bom agir assim. Mas é a vontade de Deus agir assim? E é para isso que serve a exortação entre os irmãos, que o texto nos fala em Hebreus 3:13. Exortai-vos mutuamente. Ou seja, se anime, irmãos, na palavra. Mostre para os irmãos a palavra. Não é que você vai fazer o que é mais conveniente para você, para a sua mente, para o seu corpo, para o seu ser humano, para o seu carnal, para o seu coração. Você vai fazer o que é mais conveniente para Deus. É o que Deus disse que tem que ser feito, é o que nós temos que fazer. Esse é o propósito da exortação, Animar os irmãos a voltar-se para a Bíblia. Cuidado para não ser endurecido pelo engano do pecado. Hoje nós vamos estudar, irmãos, sobre o propósito da exortação. Qual o propósito de exortar? Eu já fiz uma breve introdução para que os irmãos entendam um pouco. E aí vamos tentar detalhar um pouco mais, certo? O propósito da exortação. Primeiro ponto é apresentar o homem perfeito. Esse é o propósito, um dos propósitos da exortação. Colossenses 1:28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse é um dos propósitos da exortação, é apresentar o ser humano perfeito em Cristo, para que assim nós possamos nos santificar a cada dia, fugindo das obras das trevas, do diabo. Quem exorta deve ter como meta maior apresentar todo homem perfeito em Cristo. Quando F.W. Grant comentou esse versículo, ele disse o seguinte: este, diz o apóstolo, é meu alvo, admoestar todo homem e ensinar todo homem perfeito em Cristo. Então, Paulo trabalhou de acordo com a plenitude do Evangelho, preocupou-se com todo homem, ou seja, o ser humano, e não meramente com os que já aceitaram o Evangelho. O pensamento do seu coração é que todo homem seja perfeito em Cristo. Observe 2 Timóteo 3:17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Então, o propósito da exortação, um deles, é apresentar o ser humano perfeito em Cristo. Para que uma pessoa seja apresentada perfeita em Cristo, ela precisa fazer primeiro o quê? Estar em Cristo, que é aceitar a Cristo. Ela tem que ser apresentada perfeita em Cristo. Então, primeiro ela tem que se converter a Cristo. E depois? Depois de se converter a Cristo, para que ela seja apresentada perfeita em Cristo, o que é que precisa ser feito? Nós falamos domingo passado, não foi? À noite? Foi a mensagem de domingo passado. A santificação, né? Santificação. É você viver a cada dia buscando essa santificação, que é a separação, né? Santo não significa separado? Separado do mundo para ser usado exclusivamente por Deus. Então, depois da conversão, você tem que se santificar. Você vai aprender da Bíblia como você deve viver para Deus. E aí viver dessa forma, obedecendo a palavra do Senhor. Não mais para ser salvo, porque você já foi salvo quando creu. Mas para que você viva uma vida agradável a Deus, e você agradando a Deus vai estar em paz consigo mesmo. Então é assim que o homem, o ser humano, ele é apresentado perfeito em Cristo. Ele se converte primeiro a Cristo e depois ele vive uma vida dedicada a Cristo, ao Evangelho, à palavra do Senhor. Então, um dos propósitos da exortação é apresentar o homem perfeito. Segunda propósito da exortação é aplicar as verdades do cristianismo. Você aplicar as verdades do cristianismo à sua vida. Hebreus, capítulo 3, versículo 12 até o 19, diz o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Preste atenção, irmãos. Vou fazer uma pergunta. Um crente pode desenvolver um coração de incredulidade? Sim ou não? O que vocês acham? Tem umas perguntas curiosas, né? Pode, mas não deve, ó. Interessante a resposta, né? Pode, mas não deve, né? Foi bom que a irmã já entendeu a diferença dos dois verbos, né? Poder e dever. Poder é uma possibilidade, né? Pode sim, mas dever é como se fosse uma obrigação, vamos dizer assim, né? Não deve fazer. Poder até pode, mas não deve. Agora observe o versículo, como é interessante. Tende cuidado, irmãos. Está falando para quem? Para crentes, para os irmãos. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver entre qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então isso pode acontecer? Um perverso coração de incredulidade entre os irmãos? Pode. Se não pudesse, Paulo não estaria chamando atenção para isso. Agora não deve acontecer, né? Já é para isso que Paulo está exortando. Vocês lembram que eu uso sempre uma frase? É fácil? É não, né? Mas se não fosse, não estaria escrito, não é assim? Se está escrito, é uma advertência. Então pode até acontecer, mas não deve. Tenha cuidado, certo? Tenha cuidado, para que isso não aconteça na sua vida. Se Paulo está chamando a atenção para você ter cuidado para que não aconteça, então é porque pode até acontecer. Mas você não deve deixar que isso aconteça. E a incredulidade, irmãos, cuidado, para não confundir, né? Achar que esse coração de incredulidade é perder a salvação. Não é. Porque um crente não perde a salvação nunca. Não é porque ele é capaz de se manter salvo, é porque Deus é quem o mantém salvo. Porque no momento que você creu, não esqueça nunca disso. Quando você crê, você se torna filho de Deus. Quem é que vai proteger um filho? Quem protege os filhos? Os pais. Então, quem te mantém filho dele, filho de Deus, é o próprio Deus. Por isso que quando você crê em Jesus, você nunca mais deixa de ser filho de Deus e você não perde a sua salvação. Certo? Isso tem que estar bem claro na nossa mente, para que a gente não confunda. Então, você não perde a salvação. Então, o que é esse coração de incredulidade? O próprio versículo explica, ó, se afastar do Deus vivo. Não é você perder a salvação, é você se afastar dos caminhos do Senhor.
quando um crente desenvolve um perverso coração de incredulidade, ele se afasta de Deus. Pode acontecer de um filho se afastar dos pais? Sim ou não? Por quê? Porque ele desenvolveu esse perverso coração. Esses dias eu estava lá na sala de aula, fui substituir uma professora e falei um pouco sobre isso com as crianças. Eu perguntei a eles, me diga uma coisa, os pais, eles têm a obrigação de cuidar dos filhos? Eles têm a obrigação de dar comida aos filhos? Sim ou não? Ei, irmão, você faz tanta pergunta assim, cheia de pegadinha, que a gente está com medo até de responder, né? Os meninos disseram, sim, professor, tem. Tem não. Eles poderiam muito bem só parir, e entregar no orfanato e pronto, estou livre dessa obrigação. Porque é um peso para as crianças entenderem, É um peso você ter um filho. E você cuidar dele a vida inteira. Ele está te dando trabalho a vida inteira. Tem uns que não dormem de noite, Tem uns que dão a comida, você dá a comida, não quer, aí adoece, leva para o hospital. É um peso, é um trabalho. Não é por isso que eu não tenho filho não, viu? É porque Deus não quis dar, Certo? E aí eles ficaram assim, eu digo, olha, preste atenção. Por que os pais de vocês criam realmente vocês, educam, alimentam e cuidam? Porque eles amam vocês. E amor não é um sentimento, é uma decisão. Eles decidiram lhe amar. Eles decidiram amar. Então eles abrem mão de muitas coisas. Abrem mão das noites de sono perdidas. Abrem mão, às vezes, de alguns privilégios que eles querem desfrutar, que é uma viagem, uma coisa. Não posso, que meu bebê é pequeno, não posso ir. Então eles abrem mão de muitas coisas em favor dos filhos. Por quê? Porque eles amam. Eles decidiram amar. Então é isso que você, como filho, tem que entender. Para quê? Para que você tenha um coração grato. Agradecer aos seus pais. E nunca se afastar deles. Não ter esse perverso coração. Maltratar os pais, bater nos pais, matar os pais, como a gente vê hoje, Por quê? Porque desenvolver esse perverso coração, se afastando dos pais. E algum deles ainda maltratando os pais. Por quê? Porque eles não entenderam o que os pais fizeram para com eles. Então você tem que aprender a desenvolver esse amor pelos seus pais por gratidão. Eles abriram mão de muitas coisas para cuidar de nós. E foi por amor, não era obrigação não, porque eles podiam muito bem ter nos entregado um orfanato e tchau, estou livre, não era? Mas eles não fizeram isso. Eles disseram, eu vou cuidar, porque eu amo, É um pedaço de mim, Eu amo, eu quero cuidar direitinho e tal. Então nós temos que entender isso, Que os nossos pais, eles não nos devem nada. E às vezes tem filho que acha que os pais têm a obrigação de fazer as coisas por ele. Não tem. Nós é que temos agora uma obrigação, vamos dizer assim, de retribuir todo o amor que eles demonstraram para conosco. Nós, filhos, temos, porque eles já fizeram, eles nos amaram primeiro. É por isso que nós temos que viver para com Deus também dessa forma, com um coração de gratidão, e não um perverso coração e se afastar de Deus. Deus nos amou primeiro. Ele deu a vida por nós lá na cruz do Calvário. Ele veio sofrer por nós, abriu mão dos seus privilégios para cuidar de nós, da nossa salvação, da nossa alma. Então nós temos que agora retribuir. Retribuir como? Entregando nossa vida a Cristo e vivendo para agradar a Ele, não com perverso coração, se afastando de Deus. Nós não temos motivo para se afastar de Deus. Nenhum. Ah, mas porque eu sofro demais e tal, eu criei em Jesus. Depois que eu criei em Jesus, só dificuldade. Graças a Deus, mano. Irmão, você está doido? Estou doidinho pelo Evangelho, porque o Evangelho ensina isso. Se você creu em Jesus e está passando por sofrimentos, é porque Deus está lapidando a sua vida. Ele quer fazer você um filho melhor. E você só cresce com sofrimento, não é não? Aquelas pessoas que dizem assim, não vou deixar meu filho sofrer como eu sofri. Você já ouviu essa história? Estou careca de ouvir isso. O que é que eu vejo? A frustração dos pais com os filhos. Porque os filhos não são como os pais. Porque eles não desenvolveram uma resiliência, uma resistência às dificuldades, aos problemas. Os pais cresceram, passaram por dificuldade e hoje são pessoas amadurecidas e conseguem enfrentar a vida. Com dificuldade ou sem dificuldade, mas eles vivem. O que é que você vê muito na juventude hoje?
depressão, não é não? Fraqueza, quer desistir da vida por qualquer coisa, não encara nada na vida. Por quê? Porque os pais colocam numa cápsula, aí diz assim, eles não podem sofrer como eu sofri. Eles nunca vão ser gente como você é. Eles nunca vão crescer como você cresceu. Eles não vão desenvolver a resistência que você desenvolveu. Como é que o ouro ele fica mais apurado? Isso é bíblico, irmão, está na Bíblia. Como é que o ouro fica mais apurado? Quando ele passa pelo fogo. Não é não? Então, ele sofre para poder ficar melhor. Então, como é que o ser humano quer ser melhor sem sofrer? Sem passar por dificuldades? Cuidado, quando você está livrando muito os seus filhos de sofrimentos, de decepções, ele não vai se desenvolver como ele poderia, ele não vai brilhar tanto como o ouro apurado no fogo. Então, nós devemos ter esse cuidado. Quando eu creio em Cristo e passo por sofrimentos, graças a Deus, eu estou sendo trabalhado. Deus está trabalhando na minha vida para que eu seja uma pessoa melhor, um crente mais amadurecido, uma pessoa que não vai se afastar de forma alguma do Deus vivo, porque entendeu o propósito da vida cristã. Eu creio em Deus, não é para me livrar dos sofrimentos dessa vida, irmãos. Tem muita gente que confunde. Eu vou para a igreja para eu parar de sofrer nesse mundo. Está iludido. E aqui nós não vamos ensinar isso, porque a gente ensina a Bíblia. Não é o evangelho da prosperidade, né? Nós ensinamos a Bíblia. E a Bíblia diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso Papai do céu venceu o mundo por nós. Então, mesmo em sofrimento, nós temos que ter bom ânimo, porque nós cremos em um Deus que venceu o mundo. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Então, se você quer viver piedosamente, dedicado a Deus, você vai ser perseguido. As pessoas vão lhe atacar, você vai ser tentado a desistir, as pessoas vão lhe acusar de alguma coisa. Você vai ser perseguido, de uma forma ou de outra. Às vezes você nem percebe, de uma forma sutil. Satanás engana, usa e lhe ataca. E aí você acaba sendo perseguido de alguma forma. Mas é porque você está querendo, viver piedosamente. Então aquilo vai te trazer maturidade, crescimento espiritual, para que você não se afaste do Deus vivo. E tem esse perverso coração de incredulidade, ou seja, agir como um incrédulo. Lembra que eu disse? Cuidado para não achar que essa incredulidade é perder a salvação. Não é. É agir como um incrédulo age, com esse coração de incredulidade. O que é que o incrédulo faz? Ele se afasta de Deus. Vocês já passaram por a experiência de chegar em um local, começa a falar da Bíblia e as pessoas saem? Se afasta do Deus vivo. Por quê? Porque eles têm um perverso coração de incredulidade. Então o que Deus está dizendo é, tenham cuidado, vocês, irmãos crentes, para não agir como um incrédulo. Não que você vai deixar de ser filho de Deus, mas Deus está chamando a atenção para nós não termos a atitude de incrédulo, que o incrédulo tem, né? De se afastar de Deus, de não querer as coisas de Deus, de estar arrumando desculpas para não servir a Deus. Cuidado para não se afastar do Deus vivo. É isso que o texto nos ensina. Isso aqui é muito sério, porque nós já vemos esse afastamento de Deus no mundo. E infelizmente, nas igrejas também existe isso, um afastamento de Deus. As pessoas não querem se aproximar, as pessoas não têm um compromisso sério com Deus. E aqui eu não estou julgando ninguém, são fatos. É a realidade, é o que acontece. Estou relatando fatos. E isso vai acontecendo e as pessoas acabam esfriando, acabam se afastando de Deus, buscando ter outros propósitos na vida, outras prioridades na vida e se afastando de Deus. Vocês acham que a gente não tem outras atividades para fazer no domingo de manhã? Tem, irmãos. É bom se acordar cedinho? É não, irmãos. É não. Mas a gente faz por quê? Porque a gente tem essa consciência. O meu pai abriu mão de tudo por mim. Deus podia ter feito outra coisa, podia não? Vou destruir essa raça humana miserável e vou criar outra. Não podia? Mas ele não fez. Por quê? Porque ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por nós.
E o mínimo que nós podemos fazer é o quê? É reconhecer isso. Sermos gratos e não ter um coração perverso. Se afastar de, não vou mais para a igreja não. Eu fui para a igreja, passei um tempo indo, pai. Não vi nenhuma mudança na minha vida. Continuo com os mesmos bens materiais, a mesma saúde, ainda estou doente. Então você não entendeu o propósito do Evangelho. Sinto muito, né? Mas você não entendeu o propósito do Evangelho. Buscar a Deus não é para ficar livre de uma doença, não é para ganhar mais dinheiro. Buscar a Deus é por gratidão ao que Ele fez por nós. Ele nos deu a salvação, Ele está preparando um lugar para nós, João capítulo 14, vou preparar lugar. E quando eu preparar, eu voltarei. E vai nos receber para Ele mesmo, para que onde Ele está, nós estejamos também. Olha a maravilha. E aí, irmãos, quando nós olhamos só para esse mundo, não vou mais para a igreja, não vou mais servir a Deus, porque a vida aqui continua um sofrimento. Eu não vou. Só você vai perder. Né? Por quê? Porque as bênçãos que Deus promete para a nossa vida são para a eternidade, irmãos. Não espere nada para esse mundo. É porque eu costumo muito abrir os olhos das pessoas, né? Se eu pudesse, eu botava um palito assim, nos olhos de cada um, né? Fique com os olhos bem abertos para enxergar a realidade da Bíblia. É uma esfera espiritual. Até a nossa luta, a Bíblia diz que não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Então a nossa luta é espiritual, irmãos. Quando alguém te atacar, te acusar, não fique com raiva da pessoa. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Não, a nossa luta não é contra aquela pessoa que está nos acusando, ou está nos denegrindo a imagem, ou está nos insultando, nos afrontando. Não, a sua luta não é contra aquela pessoa. A sua luta é contra as forças espirituais do mal. E às vezes Deus permite que aquilo aconteça para que a gente aprenda a vencer o mal. Como? Orando, lendo a Bíblia e se dedicando a Deus. É assim que nós vamos vencer essa batalha espiritual. Nós não vamos vencer a batalha espiritual indo para a academia, lutando karatê, jiu-jitsu. Não é assim que a gente vence. A gente vence com o joelho no chão. É leitura e oração e congregação. É nos aproximando mais de Deus, porque a nossa luta é espiritual. Quem pode vencer por nós essa luta? Só Deus. Eu não consigo vencer o diabo. Vocês conseguem? Eu não consigo, não. Porque o diabo ele é um ser celestial, vamos dizer assim, né? Celestial porque ele estava no céu, né? Era um querubim da guarda ungido, um dos mais poderosos anjos. Como é que eu, miserável, vou concorrer com um ser desse? Não consigo. Então preciso me aproximar de Deus, que é o Todo-Poderoso, que Ele vai vencer essa batalha por mim. Porque Deus ele tem tanta autoridade, irmãos, tanta autoridade que observe a vida de Jó. Quando Satanás quis atacar Jó, o que foi que Deus disse? Vai, mas está aqui o limite. Foi não? Satanás conseguiu passar do limite que Deus tinha estabelecido? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Você observa que o poder de Deus é tão grande que o diabo respeita até a sua palavra. Só a palavra de Deus. Deus não precisa pegar um chicote e meter a peia no diabo, não. É só ele dizer, não passe daí. Ele não vai. Então eu tenho que fazer o que para vencer o diabo? Deus, estou indo aí, né? Eu tenho que me aproximar de Deus, irmãos. Porque o diabo respeita até a palavra de Deus. Só a palavra, pum. Então eu tenho que buscar esse Deus. Então quando vem as lutas da vida, as dificuldades, as doenças, os problemas financeiros, problemas familiares, emocionais, depressão, a ansiedade, o estresse, o que é que eu tenho que fazer? Buscar Deus. Né? Porque essa luta é espiritual. Não é contra carne e sangue. Não é alguém que falou alguma coisa comigo, eu ficar com a raiva da pessoa, me entregar, não quero mais conversa com você, ficota aqui, né? Não. Busca Deus, se aproxime de Deus, que Deus vai vencer essa batalha por você. Certo? Não estou dizendo que não busque a medicina, porque é um instrumento que Deus deixou também, né? Se tem algo patológico, que é uma doença realmente, então você tem que buscar a medicina. Mas se não é algo patológico, busca a Deus, porque é uma guerra espiritual. E aí você buscar Deus, Deus vai te dar a vitória. Certo? É simples assim, simples de falar, né? Não é simples de fazer. Por quê? Porque nós temos, às vezes, um pouco desse coração de incredulidade. No sentido de, parece que a gente não crê muito que Deus pode fazer as coisas. Vocês já perceberam isso? Não.
É como se a gente diz assim, pai, eu sei que Deus é o Todo-Poderoso, mas eu vou pedir isso aqui a Ele, mas não sei se Ele vai fazer. Não é assim que às vezes a gente pede meio com o pé atrás? Porque nós às vezes agimos como incrédulo nessa área. Dificilmente a gente ora realmente e diz assim, não, entreguei e pronto. Descansei, meu coração esqueceu aquilo. No sentido de eu não toca-se mais no assunto, porque Deus vai tomar de conta. Dificilmente a gente faz isso, né? A gente entrega, como se assim, Deus, está aqui, estou te entregando. Aí está aqui, Deus pega, aí a gente fica, né? Querendo tomar de volta. A gente entrega, mas não entrega. Isso é incredulidade, certo? Incredulidade. Ore, entrega a Deus e deixe Deus agir, certo? Que vai ser muito melhor, nós vamos descansar no Senhor. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia. Então vamos cuidar da nossa vida espiritual, nos aproximar da Bíblia. Estou tentando resumir, certo? Deus está nos exortando de que forma? Cuidado para não desenvolver esse perverso coração de incredulidade. Pelo contrário, você tem que fazer o quê? Se cuidar espiritualmente. É exortação, certo? Cuide da sua vida espiritual, cuide também da vida espiritual dos seus irmãos. Ajude quem você pode ajudar. E quem quer ser ajudado, né? Porque às vezes você quer ajudar um irmão, mas ele não quer. Você vai fazer o quê? Pegar na orelha dele e... Aí você tem que ir. Não vai. Jesus não fez isso. Então nós também não devemos fazer. Obrigar ninguém a servir a Deus. O que nós podemos fazer é dar o conselho bíblico. Quem quiser seguir, tudo bem. Quem não quiser seguir, infelizmente, não é mais conosco. Certo? Cada um presta conta com Deus. Exortai-os mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então nós somos participantes de Cristo no momento que cremos. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, nós não devemos endurecer o coração, ouvir algo de Deus e endurecer. Não, amoleça seu coração para Deus, deixe Deus agir na sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não, o autor de Hebreus, né? A gente tem a mania de dizer Paulo, né? Versículo 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? As pessoas ouviram e se rebelaram, não deram crédito, ou seja, endureceram o coração. Foram aqueles mesmos que saíram lá da escravidão do Egito. E contra quem se indignou por 40 anos? Então Deus se indignou contra essas pessoas que se rebelaram, não deram ouvido à sua palavra. Deus se indignou contra quem? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Então Deus se indignou, porque Deus fez uma grande obra na vida daquelas pessoas e elas endureceram o coração quando Deus falou com elas. Nós podemos aplicar isso a nós hoje, igreja. Deus fez uma grande obra na nossa vida, que foi a salvação em Cristo. Aí quando Deus diz, faça isso, ou então, não faça aquilo, ou então, a sua luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades, os poderes desse mundo espiritual aí terrível. Busque a mim para você vencer essas batalhas. A gente não dá ouvido, não é assim? Então Deus, ele pode se indignar contra nós. Ele fez isso com o seu povo no passado. Por que nós somos melhores do que Israel? Nós somos melhores do que o povo judeu? Para dizer assim, não, Deus fez lá com o judeu, mas nós somos igreja. É? Deus é o mesmo. Então, se a gente agir fora da vontade de Deus, nós podemos ser punidos. Não estou dizendo que vamos e como Israel foi punido. Mas pode acontecer de Deus se indignar contra nós também. E às vezes a gente está em algum sofrimento, não é nem porque a gente creu no Evangelho. E às vezes a gente atribui isso, depois que eu criei só sofro, né? Dificuldade. Mas não é porque você creu, é porque você não está obedecendo. Você creu, mas não quer andar nos caminhos de Deus. Você quer só as bênçãos de Deus, e não o Deus das bênçãos. Aí, ouve a Bíblia, não, mas eu quero assim, Senhor, eu sou teu filho, eu ordeno, em nome de Jesus, que eu quero desse jeito. Mas não é assim, né, papai, que funciona. É do jeito dele. Então você creu em Deus, então ele é o Senhor da sua vida, você tem que fazer do jeito dele. Irmão, mas isso é muito chato, né? Tem pessoas que dizem isso, né? Assim, é muito chato, não tem graça crer em Jesus desse jeito, né? Porque eu vou crer, faz tudo que ele quer, é lógico. É o melhor para nós. É o melhor para nós.
Deus não quer nada de mal para os seus filhos, irmãos. Você quer alguma coisa de mal para o seu filho? Não quer. Você é humano, pecador, miserável, e não quer nada de mal para os seus filhos. Você acha que Deus vai querer? Vai? Não vai. Nós é porque nós não temos a visão de Deus. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Está escrito. Então a gente não entende, muitas vezes, o plano de Deus, o propósito dele. Por isso que às vezes a gente acha chato. A gente acha que é chato, né? Ah, servir a Deus então é muito chato, porque eu vou crer, tem que fazer tudo do jeito dele. É lógico. Faça tudo do jeito que ele quer para você ver se não vai dar certo. Experimente. A graça da vida é justamente essa. É você ouvir o que Deus quer para a sua vida. Opa, meu papai do céu disse para eu fazer isso, então eu vou fazer. Mas aparentemente, irmãos, é loucura. Ninguém faz. Não é? O povo na gente diz isso. Isso é loucura, ninguém faz isso não. Mas o papai do céu está mandando eu fazer. Então eu vou fazer. Os frutos virão. Certo? Um dia você vai colher os frutos. E aí você escolhe os frutos que você quer colher. Se é o da obediência ou da desobediência. Então o que nós plantamos é o que nós colhemos. Certo? Ouça a voz de Deus e faça o que Ele manda para você ver. Que com certeza vai dar certo. Com certeza. Não tem erro. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Quem foi punido? Os desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não creram na palavra, ou seja, aí automaticamente, quando não creu na palavra, não obedece, e aí vem a punição. Certo? Então nós precisamos compreender para que possamos aplicar essas verdades na nossa vida. Tenho que entender as verdades, aplicar na minha vida, para que assim eu possa colher os bons frutos que Deus quer que nós colhamos. O terceiro propósito da exortação é encorajar as boas obras. 1 Timóteo, capítulo 6 e verso 17. Encorajar as boas obras. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então aqui Paulo está trazendo, né, a ideia de Deus de que temos também que encorajar os nossos irmãos que podem ajudar outros a praticar boas obras. Aqui ele usa o nome ricos, né? Exorta aos ricos do presente século. Então, se tem alguém que é rico, no sentido de ter condição financeira de ajudar os outros, ajude. Esse é um dos propósitos também, porque mais gente vai ser abençoada. Nós não podemos ser gananciosos ou avarentos, dizer assim, tudo que eu ganho é só para mim. Eu perguntei às crianças, foi interessante, né? Às vezes eu faço um desafio com eles lá na escola, aí eu perguntei, pessoal, o que é que vocês querem ser quando crescer? Quando terminar aqui o ensino fundamental e médio, vocês vão fazer o quê? Vamos para a faculdade. E depois da faculdade? Vamos trabalhar. E depois? Formar família. E depois? Aí, se aposentar e morrer, né? E depois que morrer? Aí a gente quer ir para o céu. Beleza. Então, o plano que até está, né? Tá bom, vamos dizer assim. Mas pode melhorar. E professor, como? Aí eu escrevi no quadro lá. A sua vida ela vai ser mudada e transformada quando você entender essa frase. Ajudar o próximo. Não é o que está escrito aqui? Ajudar o próximo. Exorta aos ricos para a gente dizer que não sejam orgulhosos. Orgulho é o quê? Pensar só em mim, não é não? Pensar só em mim. Eu vou me formar, eu vou trabalhar, eu vou formar família, eu vou morrer, eu vou para o céu. Está pensando só em você. E os outros? Ao nosso redor. Está aqui. Nem deposite a sua esperança na estabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. Ajude o próximo. Isso é um princípio bíblico. Então, quando o ser humano entender isso, irmãos, a vida é transformada. Você passa a ter mais prazer de viver até. Sabia disso?
Porque você não vive mais só para si. Você vive para ajudar os outros. Aqueles recursos que Deus te dá, você observa. Eu tenho condição de ajudar alguém? Tenho, então eu vou ajudar. E aí o que você está planejando agora de fazer na área financeira da sua vida, não é mais só para si. Você tem que acumular tesouros. Sólido fundamento para o futuro. Tesouro nos céus. Como é que você guarda tesouro lá para o céu? A frase, ajudar o próximo. Mas ajudar o próximo não é para ser salvo, que a salvação é pela fé. Ajudar o próximo é uma forma de gratidão a Deus pelo que Ele te deu, pelas bênçãos que Ele lhe deu. Você acha que, por exemplo, vou colocar números para ficar mais claro, né? A gente fica muito na teoria, às vezes não entende. Vamos na prática. Você ganhava R$1.000 por mês de salário. Aí você começa a ser um crente fiel a Deus e tal. Você não vai para a igreja atrás de ganhar mais dinheiro. Mas você entendeu a salvação em Cristo, creu em Jesus, está ali firme no Senhor, obedecendo e tal. E aí Deus entendeu, opa, esse é um crente fiel, vou abençoar ele. Não porque ele merece, mas porque eu sou bom e eu quero abençoar ele agora. Estou vendo que ele está dedicado e tal, vou abençoar financeiramente. Aí Deus te abençoa, tal, você passa a ganhar R$10.000 por mês. Eu ganhava 1.000, agora estou ganhando 10.000. E aí você vai fazer o que com esses 10.000? Eu trocar de carro, né? Fazer uma casa melhor, comprar roupa agora só de marca, perfume caro, né? E agora eu tenho condição de fazer isso. Né? E os outros? Será que Deus te deu esse recurso a mais só para você? Parou para pensar nisso? Será que Deus não está querendo te usar para abençoar outras pessoas? E aí é onde nós vemos isso aqui, ó. Ajudar o próximo. A sua vida muda. Quando você entender que parte dos recursos que Deus está te abençoando, te dando a mais, você entender que, opa, eu estou achando que Deus está me dando isso para que eu possa ajudar mais pessoas. Não estou falando de trazer dinheiro para a igreja, certo, irmãos? Porque o tema nosso não é isso. E vocês sabem que todos os crentes sabem do seu propósito, né, da importância de ajudar no trabalho de Deus. Mas não estou falando só disso. Né? Na ideia de, irmão, você está ganhando mais dinheiro, traga mais dinheiro para a igreja. O propósito não é esse. É você entender que os recursos que Deus te dá, se você tem condição de viver bem, porque lógico que você não vai dar tudo que você tem para os outros, mas você tem condição de viver bem, uma vida confortável, e você tem condição ainda de ajudar alguém, ajude o próximo. Você diz, irmão, eu não sei quem ajudar, eu quero trazer o recurso para a igreja para que a igreja possa ajudar. É uma opção também, certo? Ou então, não, irmão, eu conheço pessoas que estão precisando, eu vou ajudar pessoas. Ajude. Contanto, irmãos, eu quero despertar nos irmãos essa mentalidade. Esse é um dos propósitos da exortação. Um dos propósitos é você encorajar as pessoas a praticar boas obras. É o que eu estou fazendo. Encorajando os irmãos a fazer boas obras. Se você tem condição para isso, faça. E aí eu vou mais além. A questão de você praticar boas obras não é só no sentido financeiro. E você, então, irmãos, eu não tenho condição, não tenho como fazer boas obras. Eu ganho pouco, né? Não tem como. Tem, irmãos. Porque você fazer boas obras não é só ajudar financeiramente alguém, é você dar uma palavra bíblica para alguém, é você levar uma leitura bíblica para uma pessoa que está passando por uma dificuldade emocional, e você chega lá com a Bíblia e traz um conforto da palavra de Deus para ela. Essa é uma boa obra, certo? Não pense só na questão financeira. Você pode praticar boas obras na esfera espiritual, certo? Você também pode fazer isso. E é isso que Deus quer. Exortação serve também para isso, né? Para encorajar as pessoas a fazerem boas obras. E assim você vai conseguir abençoar mais pessoas. Então, para que você possa ter essa base bíblica para poder ajudar as pessoas espiritualmente, você tem que fazer o quê? Para você poder ajudar financeiramente, você tem que fazer o quê? Antes você tem que fazer mais dinheiro, não? Você ajudar alguém financeiramente, você tem que ter mais posses para ajudar. E para poder você ajudar espiritualmente, você tem que fazer o quê? Você tem que conhecer a Bíblia, você tem que ter mais posses espirituais. E a posse espiritual está aqui, ó. Seus recursos espirituais estão aqui na Bíblia. Então você tem que estudar mais, você tem que ler mais, você tem que congregar mais, você aprender mais, para você ter posses espirituais.
ter condição espiritual para ajudar alguém. Então, por isso que a gente fala tanto. Congregue, irmãos, congregue, leia a Bíblia, ore, estude a Bíblia, não só leia, estude. Procure entender o que é que está escrito realmente, bem direitinho, para que você possa ensinar outra pessoa, compartilhar do conhecimento que você tem com outros, para que outros sejam abençoados. Procure viver essa vida. As boas obras também fazem parte do nosso testemunho. Encorajar os irmãos a ter boas obras também faz parte de encorajar os irmãos a ter um bom testemunho. Quando você tem um bom testemunho, você está fazendo uma boa obra, que as pessoas vão perceber que existem realmente seres nessa terra que querem algo sério com Deus. E não é só o oba-oba, festinha e showzinho e pronto, não. E tem pessoas que querem um compromisso sério. E aqueles que querem também um compromisso sério com Deus vão entender e vão se identificar. Vão se identificar. Algumas pessoas criticam, né, as igrejas conservadoras, aquele grupinho, aquele povinho, né? Mas por que tem gente ainda nesse povinho, nesse grupinho? Podia se acabar, não é não? Diz assim, não, um grupinho pequeno e tal, ninguém vai, porque não tem graça. Aí, parar. Mas por que tem gente que vai? Porque se identifica. Porque são pessoas sérias que querem algo sério com Deus. Não quer viver de oba-oba e festinha e showzinho. Entende o compromisso sério com Deus, que é o nosso compromisso interior, espiritual com Deus, que nós temos que viver uma vida para o Senhor, sem chamar a atenção do mundo. Para as coisas mundanas que eu digo, né? Nós temos que chamar a atenção do mundo, mas é para a nossa vida. A vida que temos com Deus, o nosso testemunho, a forma de nos comportar nesse mundo, é o que vai chamar a atenção. E não fazer showzão, né? Vamos fazer um show aqui, vamos sair num carro de som, convidando a cidade inteira, porque vai ter um evento lá na Igreja Bíblica de Mombasa, né? Que aí todas as pessoas estão convidadas a participar desse show. Podemos fazer isso? Até podemos, mas esse não é o foco. Certo? Não é o foco. A igreja ela não se sustenta com isso. Se sustenta, que eu digo, no nível espiritual. Porque aí fica só de show em show, de show em show. E quando não tiver o show? Vai parar? A chama vai apagar? E quando vier a perseguição, irmãos? Quando vier a perseguição para o Brasil, que a gente não puder mais se reunir numa igreja? Vai parar? A nossa fé vai acabar? A gente vai parar de servir a Deus por isso? Vamos parar de crer em Deus por isso? Vamos parar de ler a Bíblia, de orar? Vamos parar de reunir com os irmãos? Vamos? Não. Nós não vamos ter tanta dificuldade, não é? Porque a gente já está acostumado a viver assim, na parte mais interior, né, da nossa vida espiritual. Agora, os evangélicos que vivem à base de shows e espetáculos vão ter dificuldade, viu, na perseguição. Eu não estou julgando ninguém, não. Longe de mim julgar as pessoas. Mas observe. A pessoa só vai para a igreja quando tem um evento. Só vai para a igreja quando tem um show. Quando tem um jantar. Não é não? E aí quando não tiver mais igreja para fazer isso? Você acha que ele vai buscar Deus? Pode até ir, mas é mais difícil. Então nós temos que nos preparar para o que a Bíblia diz do que pode acontecer no futuro. A gente tem que aprender a buscar Deus sozinho. Não que o crente vive sozinho, não estou dizendo isso, né? Porque nós temos que congregar, né? Mas nós temos que aprender, temos que treinar. Eu não preciso de show, de espetáculo, de jantar na igreja. Para que eu vá para a igreja? Eu preciso de Bíblia. E Bíblia, porque é o que vai me manter de pé no momento da adversidade, no momento da tribulação, dos problemas dessa vida. E no momento da perseguição, o que vai me manter de pé não é o show, o jantar, não. O que vai me manter de pé é a Bíblia. Porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. E é assim que nós vamos conseguir nos manter, né, nos caminhos do Senhor, buscando. Nós trancos e barrancos, pecando, falhando, que somos falhos e pecadores, mas nós nos mantemos firmes. Certo? Porque vocês sabem, quem vence na vida não é o mais inteligente, não é? Sabiam disso? Não são os mais inteligentes que vencem na vida. São os mais perseverantes. Aqueles que não desistem. Vamos trazer para a área espiritual. Será que são os mais... não sei se eu uso essa palavra, né? Eu vou usar, lá os irmãos vão entender, viu? Pelo amor de Deus. Será que são os mais santos que vencem na vida? Não estou dizendo que a gente não deve buscar santidade, não. Estou dizendo dos legalistas, né? Estou falando a questão dos legalistas.
Ou são aqueles que são mais perseverantes? Que mesmo todas as falhas, os problemas, as dificuldades, mas eles estão lá. Eles não abrem mão e não desistem, não se afastam de Deus. Quem é que vem vencer na vida espiritual? Você acha que aquela pessoa que se acha o mais santo, o melhor de todos, vou tentar melhorar, né? Então, dizer, pastor disse hoje que ele não precisa ser santo, né? Será que são aquelas pessoas que se acham muito santos? Ou aqueles que reconhecem que não são tão santos, mas vivem perseverando e lutando contra a velha natureza para vencer? Quem vai vencer espiritualmente, vocês acham? Certo? É aqueles que realmente não se acham tão santos, mas ficam ali, perseverando, as lutas, entende, reconhece que é fraco, que não é o melhor de todos, mas que está lutando cada dia. Eu creio nisso, certo? Porque Deus não veio chamar os sãos, Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, ou os doentes mesmo, aqueles que sabem que não estão na perfeição, mas que vivem lutando para fazer o melhor, de acordo com o que consegue fazer, né? E tem um coração sincero e realmente está fazendo o máximo que pode fazer para o reino de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina o caminho correto a seguir, e pedimos ao Senhor força e perseverança a cada dia, para não nos afastarmos do Senhor, para não sermos enganados pelo pecado, nem que esse coração de incredulidade se desenvolva em nós. Possamos a cada dia permanecer nos Teus caminhos, buscando sempre melhorar a cada dia na nossa vida, no nosso testemunho, na vida de santidade, para agradar ao Senhor, porque o Senhor merece. O Senhor é digno de toda honra e toda glória e toda fidelidade. Nós pedimos as bênçãos do Senhor, para que à noite possamos novamente estar aqui reunidos, para juntos louvarmos e agradecermos o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.